Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. É mais uma vez um privilégio estar aqui trazendo a palavra do Senhor através deste meio, através deste vídeo no canal do YouTube. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você curta este vídeo, para que a palavra do Senhor possa chegar ao máximo de pessoas, que ela atinja ao máximo de corações que for possível. Nós contamos com a sua ajuda. Compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e nos ajude a levar a palavra do Senhor também, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Mais uma vez, obrigado por abrir a porta da sua casa, por estar assistindo esse vídeo, seja qual for o meio, através do celular, através da TV, através do seu computador, não importa qual é o meio que você está assistindo. Obrigado por abrir a porta da sua casa, por trazer a sua família para nos ouvir. Obrigado pela confiança que você nos dá em participar deste culto, ouvir a palavra, por confiar no trabalho da Igreja Evangélica Viver é Cristo. Nós temos vivido dias muito difíceis. Espero que você esteja bem com a sua família, que você esteja bem em sua casa, que todos estejam saudáveis e todos estejam debaixo da graça do Senhor, firmes e fortes na fé do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é comum a todos os homens, que é comum, é algo que é tradição desde os tempos mais longínquos, desde os tempos mais distantes da humanidade. Hoje eu quero falar contigo sobre um dos maiores dispositivos de sobrevivência da humanidade, que é a fuga, que é fugir. Todos nós, desde sempre, quando nós nos encontramos acuados por algum problema, por alguma situação, o primeiro mecanismo, talvez o mecanismo mais comum que nós temos para utilizar é fugir. Quando você, por exemplo, vou falar para você que mora na zona leste de São Paulo, você talvez não conheça, você que não mora talvez não conheça a Avenida Aricanduva. Se você está na Avenida Aricanduva e por algum motivo o tempo está começando a virar e começa a chover muito forte, é razoável que você fuja daquele lugar, né? Porque ali provavelmente vai o quê? Vai inundar e você vai ficar numa situação complicada. Ou ainda se você está naquele calor de 35 graus em São Paulo, no verão, debaixo de sol, você já está quase sofrendo uma insolação, o que você vai fazer? Você vai fugir do sol. Para quê? Para que aquele sol não te moleste mais, para que não te incomode mais, vai procurar uma sombra, um lugar de refúgio, um lugar de descanso. É muito comum desde sempre que todos os homens fujam de situações que o incomode. Mas imagine você, irmão, uma vida inteira, uma vida onde todos os problemas que nós devemos enfrentar, em vez de enfrentá-los, nós fugimos. Imagine você vivendo uma vida onde você se esquiva de todas as dificuldades, todas as adversidades. A sua vida vai ser uma eterna fuga, vai ser um eterno fugir, vai ser um eterno rumar sem destino, andar sem destino. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nunca nos deixa ser enganada, ela nunca nos deixa sem um caminho, sem um objetivo, sem entender quais são os propósitos da nossa vida. E hoje, para falar sobre esse tema, sobre fugir, sobre como nós lidamos com essa questão tão limitante que nos incapacita muitas vezes, eu quero falar de 3 personagens contigo, 3 homens de Deus que foram usados por Deus e que fugiram. O primeiro deles está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 54 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62, a palavra do Senhor diz: Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Não, homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu.
E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O primeiro dos personagens que nós vamos falar sobre o mecanismo da fuga, sobre fugir, é Pedro. Pedro havia estado no ministério de Jesus Cristo desde o início durante 3 anos. Pedro amava o nosso Senhor. Eu não tenho dúvida de que já nesse momento Pedro amava o nosso Senhor. Ainda o Espírito Santo de Deus não tinha o tocado verdadeiramente, mas eu não tenho dúvida de que após 3 anos Pedro amava o Senhor. Tanto é que após Jesus Cristo estar no Getsemane, ser preso no Getsemane, onde Pedro estava com ele estava com Jesus Cristo, Pedro inclusive lutou contra os soldados romanos que levaram Jesus Cristo, cortou a orelha de Maltos. Pedro foi um guerreiro naquele momento, que eu tenho fé, que eu sou o homem de Deus, tal. Pedro manteve-se ali ao redor enquanto levavam Jesus, porque ele queria saber o destino do mestre. Mas só que Pedro era minoria. Pedro era uma minoria dentre tantos que discursavam com ódio. Mata este que se proclama o rei dos judeus. Matem este que dizem ser o filho de Deus. E Pedro estava acuado. Pedro estava diante de uma situação que o incomodava. E quando confrontado pela maioria, Pedro negou Jesus Cristo. Pedro fugiu da sua posição. Pedro fugiu da sua condição de servo de Deus. Pedro fugiu da sua condição de quem esteve no ministério de Jesus Cristo durante 3 anos. Pedro cedeu, Pedro fugiu dos seus princípios diante de uma pressão social, diante daquilo que eu chamo de efeito de manada. Isso é muito comum entre os jovens. O que é o efeito de manada, irmão? Efeito de manada é quando você está assistindo aquele documentário sobre a África, sobre animais na TV, e você vê que tem uma série de elefantes, manada é o coletivo de elefantes, né? Então tem uma série de elefantes ali na beira de um lago e alguma coisa assusta um deles. Seja um bichinho que morde seu pé, seja um barulho meio estranho, e esse que é assustado sai correndo. Os que estão em volta não entendem nada, mas saem correndo também. Aí é como se pudesse, um elefante fala com o outro: mas por que você está correndo? Porque aquele correu. Mas por que aquele correu? Porque aquele outro correu. E ninguém nem sabe quem começou, por onde começou, e todos estouraram aquela manada e saíram correndo, sem muito conhecimento de causa do que estava acontecendo, e preferiram não entender por que estavam correndo, simplesmente corriam. Pedro preferiu ceder socialmente, fugir da posição de servo de Cristo, fugir daquilo que ele foi confrontado. Pedro poderia simplesmente falar: eu sou servo de Cristo, eu estou com ele, eu trabalho com ele, eu vivi com ele por 3 anos, eu amo este homem, ele é o meu mestre. Mas Pedro estava em minoria. E para concordar com a maioria, Pedro fugiu dos seus conceitos. Pedro fugiu de Cristo, Pedro fugiu não porque ele não amava, mas porque tinha medo de não ser compreendido. Então ele falava o que os outros falavam. Isso é muito comum hoje no nosso meio evangélico, onde as pessoas, eventualmente, elas não seguem, não conhecem necessariamente a palavra do Senhor, não buscam o conhecimento e serem revestidos do Altíssimo, mas simplesmente entregam a sua fé, a sua consciência, o seu conhecimento de Deus, eles terceirizam para outros homens, para pastores, para presbíteros, para líderes de ministérios. Então a sua fé não é uma fé genuína, não é uma fé própria, mas é a fé do que o pastor me disse, é a fé do que o meu líder me disse, é a fé do que aquele apóstolo na televisão disse. Irmão, a salvação é individual. Por mais que nós estejamos aqui para te orientar a respeito da palavra do Senhor, nós não temos capacidade de salvá-lo. Quem pode te salvar é Jesus Cristo por meio da fé, e a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos de nós, quantas vezes nós já não fugimos da nossa identidade para ser aceitos socialmente?
coisas que não tem nada a ver com o evangelho, e simplesmente porque todos estão falando aquilo, nós acabamos seguindo. Amuletos, dogmas, julgos humanos que nós servimos por conta de ser aceitos no meio do clubinho social evangélico. No meio dos jovens isso é muito comum, não necessariamente os evangélicos, mas quando são confrontados a respeito de uma vida santa, de uma vida plena, o jovem, eu quando era jovem, tinha muito essa luta de me posicionar, de me colocar como cristão, porque se você se coloca a favor dos conceitos que a palavra prega, você é visto como um retrógrado, você é visto como um bobo, muitas vezes, porque você não está com a maioria. Quantas vezes nós não fugimos da nossa identidade cristã para sermos aceitos socialmente. O segundo personagem que eu quero trazer aqui para vocês é o profeta Jonas. Abra comigo no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, eu chamo Jonas e muitos chamam na verdade de o profeta fujão, né? E Jonas é um caso complicado porque ele questiona a justiça de Deus para promover a sua própria razão, para promover os seus próprios conceitos, para promover aquilo que estava no seu coração. Porque Jonas era um israelita. E o Israel, Nínive era a capital da Babilônia e era um dos principais inimigos de Israel na época. E Jonas odiava aquele povo, não concordava com aquele povo. Jonas discordava porque eles eram diferentes. Deus escolheu Jonas para pregar o arrependimento para os ninivitas, mas Jonas não concordava e Jonas não queria, e ele fala que ele tinha certeza que Deus voltaria e perdoaria os ninivitas. Jonas não queria isso, então Jonas fugiu da face de Deus. Jonas fugiu porque Jonas não queria parecer estar enganado. Jonas fugiu porque ele odiava aquele povo. Jonas fugiu porque ele não concordava com a justiça de Deus, com o agir de Deus. Jonas fugiu porque ele discordava de tudo aquilo que estava sendo dito e falado. Jonas fugiu porque ele achava que o diferente, aquele povo que não era israelita, não merecia o perdão divino. Nestes tempos que nós estamos vivendo de tanto ódio, de tanto discurso que difere da palavra do Senhor, quantas vezes nós não fugimos do diferente por discordar dele, irmão? Lembre-se que você é luz do mundo. Lembre-se que uma luz não tem serventia nenhuma, a candeia não tem serventia nenhuma se ela é colocada debaixo da cama, mas antes ela deve ser colocada na mesa, no meio de todos, para que ela ilumine todo o ambiente. Você não deve fugir, irmão, daqueles que discordam de você. Você não deve fugir, você não deve fugir daquele que é diferente de você. Antes você tem que levar o amor, não se associar a ele como um efeito manada, como Pedro fez, mas você tem que levar o amor, levar a palavra dele e deixar nas mãos do Senhor, para que ele julgue o conteúdo de cada coração, o intento de cada coração, e assim perdoe, e assim traga paz, e assim traga vida para cada um. Jonas achava que ele era mais merecedor do que os outros. Nós, muitas vezes, fugimos porque nós achamos que as pessoas não merecem o nosso perdão, que as pessoas não merecem o que nós temos com Deus. Elas não merecem porque eu sou melhor do que elas. Não, irmão. Lembre-se da parábola do joio e do trigo. Ambos crescem junto no meio da plantação, e só quem é capaz de diferenciá-lo e ceifá-lo é o ceifeiro, de separar entre o joio e o trigo. Não é papel seu, não é papel meu fazer o julgamento, mas é papel do nosso Senhor. O nosso papel é levar a palavra do Senhor, é pregar o amor, é não fugir daquele que é objeto do amor do Senhor, é não fugir como Jonas fugiu.
Quantas vezes você fugiu para provar que você estava certo ou que era melhor do que alguém? Quantas vezes você não fez isso, meu irmão? O terceiro personagem que nós vamos falar hoje é sobre Elias. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Diz a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Acho que dos três casos, dos três personagens que a palavra do Senhor me inspirou a conversar com vocês hoje, o mais emblemático de todos eles é o caso de Elias. Porque Elias acabou de sair de uma das maiores vitórias que se tem relato de um homem de Deus frente à corrupção do mundo, frente à concupiscência do mundo. Elias tinha vencido os profetas de Baal. Elias tinha vencido uma batalha que jamais alguém jamais almejou travar. E Elias venceu. Olha que bênção, olha que maravilha. E aí eu, na minha simplicidade, eu na minha inocência, eu na minha estupidez, eu pego e falo: como é que pode? Elias venceu tantos profetas e ele vai ceder para uma única mulher. E ele vai ceder ali naquela posição, vai ficar triste, vai fugir de uma única pessoa. Chega um momento da nossa vida, irmão, que a gente vai travando batalhas, vai travando tantas lutas e chega um momento que você fala: agora eu venci. Você tem uma bênção, você conquista uma bênção no seu trabalho, com a sua família, no seu relacionamento pessoal, e aí você fala: eu venci, agora eu preciso descansar. Obrigado, Senhor, eu vou desfrutar da sua bênção. E aí quando você está ali no estado de paz, de espírito, logo depois vem outra luta. E não importa o tamanho dessa luta, acontece contigo o que aconteceu com Elias, e Elias se via cansado, irmão. Elias foi o profeta na época provavelmente do rei mais iníquo de Israel, que foi Acabe. Do rei que trouxe a idolatria para dentro de Israel, do rei que não guardou em nada os mandamentos do Senhor. E o papel do profeta é muito diferente da visão moderna, da visão que nós temos hoje em dia, que é simplesmente dar revelação, mas o papel do profeta era confrontar, era pregar a justiça de Deus, era confrontar o pecado do povo. E Elias jazia muito tempo confrontando as iniquidades de Acabe e do povo de Israel. Depois dessa grande vitória, Elias falou: agora todos verão que o Senhor é Deus e que não há nada contra o nosso Deus. Da um dia vem a enviada de Satanás e fala para ele que vai matá-lo. Elias desmorona, Elias cansa, como você cansa muitas vezes, como eu canso muitas vezes, como nós muitas vezes cansamos, e Elias foge. Quantas vezes você não aguentava mais, irmão? Lutar, por mais que tivesse vitórias, por mais que tivesse derrotas, você luta, e parece que as lutas não acabarão, e você cansa, e você foge. Você foge da presença de Deus, você foge da presença dos seus familiares, você foge da presença dos seus amigos, você foge de todos os lugares, irmão. E quando eu trago isso para você, esses três personagens, quando eu trago a história de Pedro que negou Jesus Cristo naquele momento, quando eu trago a história de Jonas que fugiu do chamado de Deus, quando eu trago a história de Elias que fugiu depois de uma grande vitória,
é para que você justamente se identifique com estes homens de Deus. É para que você note que as fugas são mais comuns do que nós imaginamos, que nós não podemos recorrer a clichês dizendo que propagando uma soberba fortaleza que não existe. Nós fugimos, nós cansamos como Elias cansou. E ninguém foge porque está numa situação confortável. Fugir é um recurso de alguém que está sufocado porque não quer mais viver de aparências, como Pedro. Não quer mais lidar com diferenças ou com a transformação, como Jonas não queria lidar com os ninivitas perdoados. Ou simplesmente a pessoa foge como Elias fugiu porque cansou. Nós fugimos porque nós cansamos. Todos nós fugimos em algum momento da nossa vida. Mas a fuga, aquele que foge, ele não tem um objetivo, ele não tem um destino. Como o efeito manada que eu falei há pouco para vocês, quando o gatilho dispara, as pessoas fogem sem rumo. Não tem um destino, não tem um objetivo e correm muitas vezes sem nenhum propósito. E uma vida sem propósito, irmão, é muito perigoso. Quem foge não tem destino e vaga, errante pela vida, sem propósito, sem caminho para seguir. E desde sempre, como eu disse, os homens fugiam. Fugir é a tradição dos homens, mas fugir eternamente. Fugir diante de qualquer problema. Fugir sendo a sua principal válvula de escape é um problema, porque fugir eternamente é se perder em todo o tempo sem um destino. É se perder sem um propósito. E como eu disse, isso é muito perigoso, porque pode culminar muitas vezes numa tristeza profunda. Pode culminar diante da expectativa que nós tínhamos para as nossas vidas, para os nossos resultados, e nós vivemos sempre a fugir, gera frustração. Nós podemos ser acometidos por uma angústia tremenda porque nós não sabemos o que fazer das nossas vidas, qual rumo nós devemos seguir, quais atitudes nós devemos tomar, por qual caminho nós devemos seguir. Então parece que a angústia vem no nosso coração assim e aperta o nosso peito. E passo a passo, se nós continuamos fugindo, essa tristeza, essa angústia, elas vão se apertando, elas vão aumentando, elas vão crescendo no nosso coração, até eventualmente virar no que chamam da doença do século, que é a depressão, irmão. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a depressão, porque nós cristãos tendemos a simplificar muito as coisas e reduzir a depressão a alguns clichês cristãos. Nós dizemos que a depressão ela ocorre por falta de fé. Nós dizemos que a depressão acontece porque aquela pessoa que está nesse estado, ela não orou suficientemente. Nós dizemos que a depressão vem aqui que eu vou te ungir, você vai ser curado, você vai se libertar dessa depressão, chegando ao ponto de reduzir somente que a depressão é um estado de atuação ou dominação demoníaca, que aquela pessoa que está deprimida, ela está simplesmente dominada por demônios. Irmão, não sejamos levianos. A depressão, a tristeza profunda é uma coisa muito séria. Nós temos que orar, e interceder, e ajudar, e aconselhar, e estar presente, e estar junto com todos estes irmãos que demonstram sintomas de depressão. Nós temos que, como corpo de Cristo, estarmos atentos a estes sinais, irmão. Porque se você ler a palavra de 1 Reis 19 ali, que Elias foge para o deserto, no deserto ele é alimentado pelos corvos para que ele ande por mais 40 dias e 40 noites e ali se encontre em uma caverna dormindo e queira morrer, porque Elias fala, ainda no deserto, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, irmão, ele estava num cenário depressivo.
Ninguém deseja a morte se não está numa condição depressiva. Então, veja só, um dos maiores profetas de Deus estava com um cenário clínico de uma doença depressiva. Ou você acredita que Elias não orava o suficiente? Ou você acredita que Elias não jejuava o suficiente? Ou você acredita que Elias estava dominado por demônios? Elias fugiu, Elias desejou a morte, porque aquela angústia, o cansaço dele era tão grande, a angústia dele era tão grande, que ele não conseguia mais continuar lutando. E a nossa vida é assim, irmãos, não se engane, nós teremos uma vida cheia de batalhas, com muitas vitórias, com muitas derrotas, mas sempre cheias de batalha. A palavra do Senhor diz que quando passarmos pelo fogo, nenhuma chama arderá em nós. Ela não diz se passarmos pelo fogo, não é um condicionante, mas é um temporal. Quando é questão de tempo até passarmos pelo fogo, mas o Senhor estará conosco e nenhuma chama arderá em nós. Elias cansou, ele estava lutando demais e ele queria desistir da vida. Essas três situações, esses três homens que eu conto para vocês, não é para deixar você triste, deixar você para baixo. É para que você se identifique. E se você está passando por algo semelhante, você veja que mesmo homens de Deus podem ser acometidos por situações como estas. Homens de Deus fugiram. Homens de Deus podem ser acometidos por tristeza. Homens de Deus podem ficar indignados. Homens de Deus falham. Mas existe uma coisa que traz o escape, que traz o levante. E eu não quero deixar que você saia com a sensação assim, tá bom, então eu posso ficar aqui nessa tristeza, nessa depressão profunda. Não. Porque existe uma saída para todos nós. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 139, do versículo 7 ao versículo 10. Diz a palavra do Senhor: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Além da linda poesia que sempre me fascina, porque eu gosto muito desse trecho, quando a palavra do Senhor diz aqui que se tomar as asas da alva, a minha imaginação já viaja. Eu já imagino o primeiro raio de sol no amanhecer que passa como uma reta, como se fosse um raio assim cruzando todo o horizonte. Eu já imagino a gente viajando, sentado ali nas asas da alva, e é uma coisa linda. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Além dessa linda poesia, o salmista aqui, como na maioria dos casos, o salmista ele escancara o seu coração. Ele abre a sua intenção, o seu mais profundo sentimento, ele abre a sua vida com a certeza de que em todas as situações, irmão, não há luta que seja tão grande que o nosso Deus não estará conosco nela. Ele fala da certeza de que em todas as situações a tua destra me susterá, a tua mão ela me guiará, Senhor. Então, quando nós pensamos em fugir e talvez não enfrentar um problema, irmão, porque você não se acha capaz, porque você acha que não tem forças, lembre-se desse salmo. Porque não existe lugar para o qual você fuja, meu irmão, que ali não se encontrará a presença de Deus. Para onde me irei do teu espírito, Senhor, ou para onde fugirei da tua face? Não há lugar.
Não há lugar algum, não há situação que você possa fugir que você não encontrará o Senhor. Ele te guiará, Ele te sustentará em todo o tempo, irmão. Quando Pedro ouviu o galo cantar pela terceira vez, ele lembrou que Jesus Cristo já sabia da sua condição e ele chorou. Ali ele teve certeza de que ele havia errado e ele tinha fugido sem o destino certo. Mas ainda assim, Deus não o sentenciou. E Jesus Cristo, depois, ao se encontrar novamente com Pedro, ele disse: sobre esta pedra, sobre a pedra do teu coração, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Havia um propósito para Pedro, há um propósito para a tua vida, irmão. Não fuja. Conte com Deus. A destra da sua mão te susterá. Jonas sentiu o próprio Deus na tempestade ali naquele barco. E ele encontrou Deus talvez no lugar mais perverso e mais inapropriado possível, que foi no ventre do grande peixe, talvez o mais parecido com um inferno que uma pessoa já passou. E ainda ali ele ouviu a voz de Deus e falou: eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Elias, como eu disse, ele foi alimentado pelos corvos para que tivesse como andar mais 40 dias e se refugiar depois disso em cavernas. E ali então ouvir a voz de Deus. E Elias não ouviu a voz de Deus no meio da multidão. Elias não ouviu a voz de Deus no meio do movimento, no meio do terremoto, no meio da tempestade, com um grande milagre. Não, Elias ouviu a voz de Deus no silêncio. É contraditório, mas Elias ouviu a voz de Deus quando ele se internalizou, quando ele buscou dentro de si aquele relacionamento com o Pai, aquela vontade, aquele Senhor, é aqui que você está, é na brisa suave, não é no espetáculo, não é no espetáculo do que os homens podem fazer para você, é na brisa suave, é com Deus, irmão. Elias falou, Elias conversou, Elias passou por tudo aquilo. Todos estes homens, assim como você pode passar, irmão. Somente um Deus que está em todos os lugares, Ele pode ser o destino e o objetivo quando nós nos encontramos querendo fugir, irmão. Se você está nessa condição de tristeza profunda, se você está nessa condição, se tem algum problema que te assola, irmão, saiba que até aqui a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aonde eu me esconderei da tua face? Para onde eu me fugirei de ti? Senhor, não existe lugar, irmão. Não existe lugar que você possa se esconder da face de Deus. E somente um Deus que está em todos os lugares, Ele pode providenciar o escape para a dor que você sente, para a angústia que você sente, para a depressão que você possa estar passando. Toma esta palavra para você. E antes de terminar, eu quero citar aqui um louvor, o trecho de um louvor que eu gosto demais dele. Esse louvor diz o seguinte, o trecho dele diz: eu voltaria atrás para tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é. Que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Sempre que eu estou num momento de tristeza ou angustiado com alguma coisa, eu ouço esse louvor porque ele fala muito comigo. O nome desse louvor é 17 de janeiro, ele é da dupla Os Arrais, e ele me traz à memória aquilo que me dá esperança. Porque em determinados momentos que nós somos acometidos pela vontade de fugir,
pela vontade de fugir do problema, pela vontade de fugir de tudo, pela vontade de largar mão de tudo. Se houvesse a possibilidade de voltar atrás, de dizer para o Fábio mais novo alguma coisa, de você, meu irmão, dizer para você mais novo, para si próprio mais novo, alguma coisa que fosse capaz de te motivar, de enfrentar aquela luta, de enfrentar aquele problema, o que será que nós diríamos? E esse louvor, ele diz exatamente o que eu preciso ouvir em todo momento: que o caminho será escuro, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, que no mundo nós seríamos afligidos, nós teríamos lutas, nós teríamos dificuldades, nós teríamos vários intempéries, vários problemas que poderiam querer nos afastar do nosso Deus. Mas para onde eu seria afastado? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Olha lá, mais uma vez, uma das citações mais lindas que veio da boca de Pedro na Bíblia. Para onde eu fugirei? De qual problema eu fugirei que o Senhor não estará? Que o caminho será escuro, mas que ainda que seja escuro, por mais que seja as mais densas trevas, Cristo é a luz do mundo. Cristo é aquela luz que, quando muitos dizem que não existe luz no fim do túnel, que nós não vemos a saída, que nós vagamos errante pela vida, fugindo sem destino, Cristo é aquela luz no fim do túnel, é aquela nossa esperança que nos motiva, que nos faz buscar, que nos faz andar, que nos faz ter esperança no amanhã. Deixe Ele te falar quem você é, porque dentre tantas opiniões, dentre tantas coisas no mundo, todo mundo cheio de certezas, todo mundo tão absoluto, na realidade, só Ele sabe quem você é. Não deixe que a sociedade, não deixe que as pessoas determinem quem você é. Não deixe que as situações te ponham para baixo a ponto de você desistir de tudo. Deixe Ele te falar quem você é. Que a palavra te desfaça, te desarme de todos os seus preconceitos, te desarme de todas as certezas, e que nós só tenhamos uma certeza de que Cristo é a luz do mundo, e seja afogado por esta graça. Não se deixe afogar pelos seus problemas, não se deixe afogar em fugas, mas se deixe afogar por esta graça. Deixe afogar no amor de Deus, na certeza de que Ele é o Salvador, de que Ele é o provedor do escape, de que Ele está em todas as situações, de que Ele está em todos os lugares contigo. Que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Sua cruz esconderá quem você não é. Porque nós muitas vezes nos apresentamos com máscaras, querendo mostrar algo que nós não somos, fugir de tudo aquilo, dizer que nós estamos cansados. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Porque só é capaz de fazer isso quem tem a certeza de que a destra da tua justiça me susterá. Somente um Deus que está em todos os lugares, desde o mais alto céu até o mais profundo precipício, é capaz de te mostrar o caminho para sair da tristeza, da sua angústia, para vencer a depressão, irmão. Só Ele sabe quem você é. Só Ele te conhece. Só Ele é destino, é saída para a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família agora, para que Deus entre com conforto, com consolo nos nossos corações, para enfrentar dias tão difíceis. Não se deixe vencer, não fuja, irmão. Ande com Cristo, enfrente a batalha com Cristo. E ainda que você tiver que fugir, ainda que você se encontre no meio de uma fuga, saiba que Ele é a luz do mundo. Ele te guiará, Ele é o seu destino. Não caminhe
errante. Entregue e confie a tua dependência, a tua vida nas mãos do Senhor. Papai querido, eu te apresento os meus irmãos que estão agora assistindo este vídeo, que ouviram a tua palavra, que ouviram a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Muitas vezes nós nos encontramos como Pedro, cedendo à pressão social, cedendo ao grupos de amigos para sermos aceitos socialmente ou sermos aceitos por pessoas, e nós fugimos. Outras vezes nós fugimos porque nós não queremos estar errados, nós não queremos parecer, demonstrar fragilidades para ninguém, nós fugimos de todo contato, de todas as pessoas, fugimos até de Deus para não demonstrar essa fragilidade, ou simplesmente em alguns momentos nós fugimos porque nós estamos cansados, Senhor. Cansados como Elias, Deus, que depois de mais uma batalha, depois de mais lutas e vitórias e derrotas, parece que nunca tem fim, Senhor. Mas o Senhor diz para nós que neste mundo nós teremos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor nos mostrou o exemplo e venceu o mundo, e de sorte que nós, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós também venceremos este mundo, nós também venceremos a tristeza, nós também venceremos a angústia, nós também venceremos a depressão, nós também chegaremos do outro lado deste mar, nós atravessaremos e nós estaremos contigo, Senhor. Mas antes de tudo isso, eu submeto, Senhor, a minha vida, o meu querer, os meus propósitos, as minhas vontades, a tua vontade. Eu submeto tudo que eu sou a ti. Eu submeto a minha história, o meu querer, a minha vida, a tua presença, Pai. Vem sobre mim e toma o teu lugar. Vem sobre o teu povo e leva o amor. Vá, Senhor, onde não há amor e cura. Vá, Senhor, onde não há amor e traz libertação. Vá nesse coração, Senhor, agora que se encontra tão angustiado, eu te clamo, Senhor, e te peço, Deus, vá lá, Senhor, e leva o teu amor, a tua cura, a tua paz. Mostra que o Senhor é a saída e o Senhor é o objetivo, o Senhor é o destino de todas as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe vagar, Senhor, sem rumo, sem convicção, sem saída, sem destino, Senhor, por esta vida, mas ande conosco, Senhor, em todo momento, Senhor. Porque não há lugar que nós possamos fugir da tua face, não há lugar que nós possamos nos esconder de ti, do teu Espírito, Pai. Por isso eu me entrego completamente. Vai, Senhor, no coração do meu irmão, vai na casa do meu irmão, Senhor, e enche de amor, e enche de graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus amado e eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja contigo, esteja com a tua família em todos esses dias difíceis. Permaneçamos juntos, nós venceremos este desafio, essa dificuldade, em nome de Jesus. Fique em paz, meu irmão, e que o amor de Cristo te acompanhe, em nome de Jesus.